colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live super especial aqui no canal do Empoenf. Falhas técnicas acontecem, para você que estava aí acompanhando, estamos reabrindo a live e vou fazer as solicitações que eu sempre faço para você me ajudar a divulgar esse super conteúdo. Então, por favor, já coloca aí o dedinho nessa gaivota, compartilha com seus principais amigos do seu Instagram. Isso ajuda muito a gente a participar da vida e da conexão de outras pessoas para eles saberem que a gente está online agora. Vamos lá, tô de volta. Obrigada, enfermeiro Marcelo. Obrigada para todo mundo que voltou. Falhas acontecem, problemas técnicos de conexão está além da nossa capacidade de controle. O importante é persistir e não desistir. Vamos lá, eu vou aguardar aqui a nossa convidada aparecer. Vocês me veem e me ouvem bem, certo? Só para saber se é a minha conexão, senão eu vou mexer em alguma coisa aqui. Espero que sim. Então eu peço mais uma vez, larga o dedo no coraçãozinho quando rolar algum assunto que te representa, que você acha interessante e pode fazer pergunta. Não hesitem em mandar perguntas, tá? Obrigado, amor, por responder que sim. Tá, então vamos lá. Como ser empoderada com a inteligência emocional a nosso favor. Já vou convidar a nossa maravilhosa convidada especial, um pouquinho redundante essa frase, mas fazer duas coisas ao mesmo tempo. Doutora Helena entrou, vou convidá-la para... Fique à vontade para fazer perguntas. Lembra, hoje tem um teste especial para você na reta final da nossa live. Boa noite, doutora Helena! Me vendo? Maravilhosamente bem agora. Finalmente! Que ótimo. Ótimo, Eu doutora aqui Helena. pensando, meu Deus, 14 minutos. Não, a gente reinicia para a gente não perder esse tempo precioso que é ter convidados especiais aqui no nosso perfil. Com certeza eu iria fazer novamente. Então, para a gente não perder tempo, já que a gente teve este contratempo, eu preparei um slide, como a senhora me pediu, para ficar uma coisa bem legal. E já avisei para os nossos seguidores que hoje tem prática na nossa live. Já deixando aí essa surpresa para a galera. Mas sem mais delongas, vamos lá. Doutora Helena, é sempre muito comum aqui nas minhas lives reconhecer a história das pessoas e mostrar para os nossos colegas da enfermagem que todo mundo teve uma trajetória de superação, de desafios, de colocações que a vida nos dá e fazer a gente chegar até onde a gente chegou, mostra que a gente tem aspirações e inspirações para outros. Então, por favor, se apresente para os nossos queridos seguidores e conte um pouquinho da nossa história. Então, quem é a enfermeira doutora Helena Couto? A Helena Couto só foi para a formação um coach de R$ 8.000. Uau! Uau! Por quê? Ou para quê? Porque eu tinha como objetivo, desde que me aposentei, a estar de novo com a enfermagem, oferecendo ajuda através de... Eu fico arrepiada, porque é tão verdadeiro, que sai assim do meu coração, sabe? E assim, eu tive muito sucesso como profissional enfermeira, muito sucesso. No sentido, não é coroa, nada disso. Nem grandes pós, nada disso. Nem existiam as pós. Quando eu me formei durante 15 anos. Porque eu lembro da primeira que saiu. Então, assim, eu tenho um amor muito grande e eu tenho uma gratidão muito grande por ter escolhido a enfermagem. Quando eu fiz o vestibular, em 68, gente, eu sou bem velhinha, viu? Ai, estou velha, estou corcunda. Não tenho nada de corcunda, gente, nem, graças a Deus, nem de doença. Em 1968, quando fundou a Escola de Medicina na minha cidade.
que é Itajubá. Todos os itajubenses ganharam do prefeito a faculdade, todo o curso de medicina. Foram lá na escola, entraram na sala de aula e ofereceram. Tinham vários, hoje eu tentei lembrar do número de pessoas, não era muito não. Nós éramos mais ou menos 6 pessoas da cidade de Itajubá, né? Apenas 2 pessoas migraram para a medicina. Hoje, a Ângela é pediatra, lá nas redondezas, e um homem, o Kleber, é diretor de ensino da Faculdade de Medicina, mas não professor, ele é da cúpula, vamos dizer assim, o Kleber, e fez psiquiatria antes. Então, assim, somente 2 pessoas, 2 alunos, estavam com o objetivo ali, mas pensando né? E os demais, eu imagino que estavam ali para ser realmente enfermeira. Eu era uma delas, né? Eu trabalhei sempre aqui em São Paulo, me formei num dia e saí no outro da cidade, vim para a cidade de São Paulo. As pessoas comparavam com a época dos bandeirantes, porque isso, gente, foi em 1970, tá? Dia 3 de dezembro. E vim para São Paulo e aqui me instalei, comecei, eu chamo de a minha grande empresa, porque eu penso desta forma, mesmo que você tenha salário fixo, que quem determina é o outro. É o outro que determina o seu salário. Mas eu aceitei, eu abracei a Santa Casa de Misericórdia, São Joaquim, aqui de São Paulo. E peguei uma bomba, porque eu não sabia nada de centro cirúrgico, nada. Porque a salinha lá existia, tudo direitinho. Não lembro nem de problemas. Mas a maca entrava de frente com a cabeça no lugar que ia ficar, mas saía de ré, não dava para virar, não tinha espaço. Então, era um centro cirúrgico pequeno e eu peguei o centro cirúrgico de ortopedia. 10 cirurgias por dia. Então, foi muito sensacional. E uma das histórias que eu vou contar aqui, porque veio na minha cabeça agora, é quando tinha muitas cirurgias de coluna. E as cirurgias de coluna, provavelmente, se tem enfermagem aí, vai ter alguém que trabalha na ortopedia sendo cirurgião. O preparo do paciente é maior no tempo do que, às vezes, quando a incisão ia acabar. Então, a cirurgia de coluna era aquele auê para começar, né? Aí chegou o senhor doutor Hungria, ele era bem prepotente, bem grandão, e eu bem pequena, e pesava 45 quilos. E ele disse, eu falei para ele, fui lá no vestiário masculino e falei, doutor, a sua cirurgia hoje não vai poder sair. Como não vai sair? Aí veio todo aquele discurso. E queria entrar. Aí eu pus a mão no peito dele, gente. É muita coragem da mineira, né? Eu ganhei o apelido de mineira baixinha, teimosa, chefinha, mineira e teimosa. Porque eu falei para ele, só se o senhor passar em cima do meu cadáver. Não sei do resto, só sei dizer que ele sumiu da minha frente. Porque tinha tido um problema e o centro cirúrgico faz o relatório de tudo o que acontece. Então, teve interrupção da esterilização. Como que eu ia autorizar sair a caixa para ser usada? Então, passa em cima do meu cadáver, porque, afinal de contas, aqui eu mando em alguma coisa. Né? Então, esse é um fato logo do primeiro ano de formada, que foi bem, bem, bem marcante para mim, né? Você já era, então, uma mulher de atitude desde sempre. Mineiro é assim. Ou vai ou racha. Adorei. E uma outra coisa que também me aconteceu nesse percorrer, eu fiquei na Santa Casa um bom tempo. Meu pai veio de Kombi, uma Kombi cheia de gente para me visitar. Eu tenho a foto lá num jardim maravilhoso, que Santa Casa é linda, sabe? É um castelo. Não sei se alguém conhece aí. Mas é muito bonito, então tem a foto, eu de branco. E porque veio aqui ver como é que eu estava.
né? Como é que eu estava? Será que eu estava viva, né? Eu acho que ele pensava. E eu estava viva. E aí, um pouco depois, não muito, depois de uns 3 anos de trabalho, aí eu continuei em centro cirúrgico. Fui para o Tatuapé, na prefeitura, fiz concurso, continuei em centro cirúrgico e pronto-socorro, essa dobradinha aí. Fora disso, fiz 2 administrações de assessoria, só, fora desse jogo aí. Aí, estava eu no pronto-socorro, lá no Tatuapé. Chega a minha chefe e diz para mim, Helena, está tendo um incêndio no edifício Joelma, lá no centro da cidade, e você vai liderando a equipe. Eu Uau. falei, eu falei o quê? E respondi para ela, não, eu fico com os 10 andares do hospital. Eu juro que eu dou conta. Eu não preciso pegar elevador, eu subo e desço a escada, eu vou dar conta de todos os andares. Pode mandar mais gente, né? Ela falou, aí enquanto eu respondi isso, na minha cabeça, olha o que é a emoção, né? Nós estamos falando de emoção aqui, tá, gente? Na minha cabeça formou o carrinho de emergência. Eu fazia 2 coisas ao mesmo tempo. Eu respondia não para ela e montava o meu carrinho de emergência, montava na cabeça, tá? O carrinho está ali, tem que ir no depósito pegar a dolantina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E fiz a minha equipe. Aí pronto, aí eu aceitei, fui lá e cheguei no primeiro pessoa, era um rapaz chamado Antão, e falei, Antão, acontece isso, fiz igualzinho minha chefe, e você vai comigo. Ele achou ótimo. Ele falou assim, e como que a senhora sabe que eu fui bombeiro? Eu falei assim, Antão, eu não sabia. Eu só acho que você tem a qualidade para ir com a gente para lá, porque precisa de gente corajosa. Aí eu fiz aquele, né? Mostrei para ele por que ele foi escolhido. E lá fomos nós. Ficamos 12 horas no heliporto da Câmara dos Vereadores, que era bem pertinho, socorrendo vítimas. Não quis ver ninguém diminuído e virado cinzas, não quis, não fui. Teve gente que chegou aí, eu não fui. E foi assim, então foi uma experiência assim, de muita emoção para mim, sabe? Que eu guardo até hoje. E assim eu fiz essa minha vida, essa minha carreira, sabe, Caroline? E teve uma coisa muito importante, já no final da minha carreira, isso que eu vou falar para vocês agora, gente, eu nunca coloquei para ninguém assim. Nunca coloquei. Eu estava indo para Itajubá, sempre dirigi o meu carro, né? Que eu tirei carta em 72. Estava indo para Itajubá, dirigindo tal. E aí veio na minha cabecinha o seguinte: caramba, eu vou me aposentar e nunca tirei uma licença médica? Ah, que negócio é esse? Esse estranho. Todo mundo tira e eu não vou tirar? Bom, passou. Vou recusar uma ligação aqui. E aí, gente, é uma coisa. Isso chama. O cérebro é obediente. Ele faz, ele obedece os nossos comandos. Uma semana, mais ou menos, um mês, sei lá, eu não sei quanto tempo, me aparece um nódulo na mama. Um nódulo na mama. E antes de aposentar, eu aposentei em maio, em janeiro, eu fui para a beneficência portuguesa, fez a extração do nódulo, não foi nada de grave, mas eu tive que tomar anestesia geral. E eu achei muito engraçado que eu me lembro de eu falar assim, nossa, eu já empurrei, mas eu nunca andei numa transfer. Aí eu fui brincando com a situação até ser anestesiada, né? Mas porque a gente, uma cirurgia, porque o nódulo era mais de 2 centímetros, então foi uma anestesia geral, né? Então foram fatos que me aconteceram, né? E muito marcante na minha vida, né? E essa mudança esse poder do cérebro ficou muito marcado para mim, sabe? E aí, acho que a partir desse ato,
eu comecei a aprender e a tomar cuidado com as ordens que eu mandava lá para cima. Sabe? Foi o que mais que eu acho que eu posso estar Excelente. contando. Oi? Excelente essa sua fala das ordens que a gente dá para o nosso cérebro. E eu espero que a galera que está aqui acompanhando esse momento já comece a ir captando algumas informações importantes, que é aí uma introdução muito subjetiva do seu próprio exemplo de vida e dos comandos e dos comportamentos e das atitudes que fizeram você construir uma carreira de sucesso e que já está aí introduzindo também alguns primeiros conceitos da inteligência emocional. Certo, Sim, doutora Helena? Quer sim. contribuir com mais alguma colocação sobre essa sua trajetória linda como enfermeira? Olha, eu sempre tive muito amor, eu sempre tive muita vontade de modificar. Eu falei do incêndio de Joelma, né? No Centro Cirúrgico Tatuapé, teve uma vez que, gente, no meu tempo, lá no começo, a gente fazia cera de osso. Fazia, não me pergunte mais a receita, pelo amor de Deus. E nem quanto tempo ficava na estufa, a 120 graus centígrados. Mas eram os vidrinhos, eram feitos no centro cirúrgico por nós. E é inflamável, né? E um dia pegou fogo. Mas o que eu quero contar não é nem a loucura que foi, que todo mundo correu, ficou uma grávida para me ajudar e um rapaz. O rapaz da esterilização. A grávida fiquei, pelo amor de Deus, vai para longe de mim. Não eu vou querer te depender e nem penso mais. Né? A Joana. E aí, depois de tudo passado, apagamos o fogo e tal, o diretor começou a desconfiar das pessoas. Ai, você não imagina como eu fiquei educada. Porque eu falava assim para ele, doutor Monteiro, você acha que eu ia ficar com gente assassina trabalhando comigo? Aí eu falei até da religião da onde eu vim, sabe? Porque ele achou isso. Eu tinha gente lá que podia acontecer uma coisa e tal. E no fim ficou tudo bem, né? Porque na verdade não era nada disso. Era um negócio que pegou fogo mesmo. Acho que alguma tampinha, porque é só por condutibilidade, né? Mas algum, não me lembro direito, deve ter escapado, saltado, e aí tinha um líquido ali inflado. Não Hum, sei, eu acho que eu tenho muita história, viu? Se eu for contar, porque, gente, eu tenho muita história, porque muitos anos, né? Foram 30 anos de trabalho de enfermeira no duro. uau. Aí, depois disso, concomitantemente, eu fiz a faculdade de psicologia e comecei a trabalhar como psicoterapeuta, no que eu trabalho até hoje, né? O ano passado eu dei mais ou menos uma parada, porque eu queria fazer, me programar, estudar, olhar as teses atuais para fazer o curso que eu lancei este ano, em plena pandemia. Que lançamos o curso de enfermagem de excelência, cujo objetivo é realmente empoderar a enfermagem. Sabe, eu quero que essa sensação, nós vamos falar de sentimento já já, esse sentimento de que eu estava onde eu queria estar e eu me sentia importante. E Exato. aí de quem falasse de qualquer um da minha equipe. Deixa que eu falo diretamente para a pessoa, se precisar. Mas não é para ficar para lá, sabe? Então, assim, era isso. Essa sou eu, a Helena. Agora, a Helena Pessoa, eu sou uma pessoa, sei lá, sou muito família, mas a minha família, muita gente já foi embora, mas ninguém foi no Covid, graças a Deus. Está todo mundo bem. Mas tem pouca gente. Né? Eu perdi irmão em 2017, que eu ajudava muito, ajudava, assim, ajudava ele se manter, né? Tanto é que ele se entregou quando eu cheguei lá e fiquei com ele, na beira do leito dele. Aí
Aí ele se entregou e partiu. Então, são coisas assim. Tenho uma filha, graças a Deus que eu tenho uma filha. Acho que é muito bom ser mãe, sabe? Eu gosto de cuidar, né? Para mim, cuidar faz parte do meu ser, né? Eu escolhi fazer isso, cuidar do outro. Eu acho Muito que boa essa escolha de palavras do escolher cuidar. Porque ultimamente a gente tem percebido um afastamento de bons enfermeiros da assistência. E eu ouvi essa frase de uma professora minha e eu acabo reproduzindo porque para mim faz muito sentido. E já que a gente está falando desse senso de propósito, dessa escolha, eu gostaria que a senhora contribuísse de alguma forma. Isso não estava nos nossos scripts, mas acabou gerando, já que a gente está falando de empoderamento. A gente escuta muitas vezes da enfermagem alguns colegas dizendo assim: ah, eu vou construir uma carreira acadêmica, uma trajetória profissional para me afastar da assistência. Mas a gente não pergunta para um cirurgião quando que ele vai parar de fazer uma cirurgia. Já a enfermagem não, a gente idealizou uma hierarquia na nossa mente de um afastamento da assistência direta. A senhora, com todos esses anos de experiência profissional, com toda a sua vivência e sabedoria, o que a senhora pensa sobre essa frase? eu acho que está errada a profissão nesse sentido. Não há problema algum. Eu sou bem clara. Para mim, não há problema algum. Vamos supor que eu tivesse escolhido, ao invés de ficar ali no centro cirúrgico, recebendo o paciente, puxa, a pressão subiu, vamos conversar, quem sabe? Agora, eu já conversei com muitos, mas no consultório de psicologia. Os caras não voltavam, porque sarava a segunda sessão e voltavam para dizer que já tinha sido operado. Era tão engraçado. Eu fazia ele descobrir que ele estava desconfiado dele mesmo, então não tinha como confiar na equipe. Boa. Mas a equipe sacrificou ali para chegar lá. A enfermagem sacrificou para saber ali, né? No meu tempo não tinha instrumentadora, depois logo começou, tá? O instrumentador entrou primeiro do que as pós. Mas eu segui passo a passo isso. Eu acho que quando eu falei da escolha, ficou muito gravado para mim a história da gente ter a faculdade de medicina para fazer gratuitamente, e algumas pessoas foram para lá e outras ficaram. Esses que ficaram, ficaram até o final. Não saíram, não. Tem 3 pessoas que a gente está marcando encontro. Vamos marcar encontro, porque tem muita gente nervosa. Porque tem, Maravilhoso. não é? Então, a pessoa precisa de escolher. Isso faz parte da inteligência emocional. Essa sua pergunta, ela de repente está, quando você fala, pediu para eu pensar no como a enfermagem pode se empoderar, né? Era lá no final, mas eu acho que cabe aqui. Como é fazendo a escolha certa? Se a pessoa sai da enfermagem, distancia, eu estou fazendo tudo isso para distanciar desse tate a tate, sabe? Mas é esse tate a tate, é esse carinho. Eu arrepio de novo, porque muitos casos em pronto-socorro, né? Muitos, que a gente ajuda com que o médico acerte a medicação. Quando você conversa e escuta real, às vezes você olha ali e fica, nossa, será que o doutor conversou bem? Será que a pessoa conseguiu se expor de uma forma para fazer um diagnóstico? Eu fui muito na sala do clínico, muitas vezes, sabe? Porque isso acontece no pronto-socorro. Uma coisa que aconteceu, que acontecia muito, por exemplo, o tétano. O tétano, ele não é erradicado ainda, né? Eu acho que não. Parece que aconteceu um caso, não sei aonde.
Eu perdi uma irmã de tétano. Vou dar um outro exemplo que fala de como a gente precisa, é condição sine qua non, a gente se autoconhecer, que é o primeiro ponto da inteligência emocional. Já estou entrando nela. Na autoconsciência, que é o conhecimento. Eu perdi uma irmã com tétano. Eu tinha apenas 8 anos. Meu pai saiu para trabalhar, ele era açougueiro, ele tinha um açougue. A minha irmã mais velha estava preparando 100, 120, sei lá quantas crianças para a primeira comunhão, que era aquele montão. Era uma festa, né? Na igreja. A minha mãe estava em casa e tinha mais 2 irmãs mais velhas do que eu em casa também. Mas a minha mãe chamou eu, de 8 anos. E falou, Helena, ela falava, Helena, você vai lá no açougue e avisa o seu pai que a Bernadette está ruim. Nem deixou eu ver. Eu fui. Andei bastante. Eu sonho até hoje com o caminho. Fui, avisei meu pai. Ele acreditou em mim. Ele acreditou. Aí ele falou, então, você vai lá no Amauri. Eu encontrei com ele há poucos tempos, lá em São João. Esse está vivo, mas não é da enfermagem, não. Vai lá no Amauri e pede para o Mauri ir com o carro buscar a Bernadette e a sua mãe. Aí eu fui chamar a minha irmã, que a minha mãe mandou. Quando eu cheguei na metade do caminho, eu fiz. Não é para ser juiz da gente nem dos outros, né? Mas eu fiz um raciocínio dizendo assim, como que eu vou lá avisar a minha irmã, a filha de Vavai? A Vavai, se ela está com mais de 100 crianças lá. As crianças vão sair tudo chorando se a chefe, a líder, sair dali da frente, né? Eu não vou nada. Aí eu voltei para casa. Mas demorou. O Amauri já tinha chegado, já tinha pego a minha irmã e tinha levado para o hospital. Ela faleceu depois de 5 dias. Bom, aí eu vou voltar para mais recente. Recente, mais antigo, tá? Eu já estava trabalhando no pronto-socorro do Tatuapé. Eu sempre sabia mais ou menos o diagnóstico. Porque a enfermeira não sabe? Fala para mim. Claro que sabe. A gente não fala, é o diagnóstico. A gente fala, olha, eu tenho essa hipótese. Vamos comprovar, né? Aí eu errei, porque eu não consegui fazer esse diagnóstico de tétano no senhor. Até para o raio-x o coitado foi. Aí quando voltou, eu falei assim, nossa, mas tá esquisito isso. Eu peguei uma menina, costume dos médicos saírem e tomar cafezinho fora, né, no hospital. Peguei ela e falei assim, você vai lá e chama um neuro. Não é para vir outro médico, é um neuro que precisa de vir aqui. Né? Aí o neuro chegou, eu quero chegar no trauma. E eu fiquei. Tá? Como enfermeira, eu já era adulta, experiente, né? Aí o neurologista, eu lembro da cara dele, não lembro do nome, falou para mim assim, a senhora tem certeza que não sabe o que ele tem? Eu acho que eu respondi assim, mas por que eu deveria saber? É porque sempre a gente sabe. A gente falou, doutor, olha, você vai lá porque ele vai entrar em choque. Pelo histórico que a gente está seguindo, ele vai entrar em choque. Olha, ele pode estar com uma apendicite aguda, ele, sei lá o quê. Né? Aí, quando ele falou dessa forma para mim, caiu a ficha. Caiu a ficha de que eu não consegui entender, ser empática. Empática. Outro princípio da inteligência emocional. Com aquele paciente. Porque eu tinha um trauma me inibindo, me podando, me bloqueando a ter uma visão clara das coisas, da realidade externa a mim. Olha, você quer exemplo mais claro que isso? Eu contei isso uma vez num curso que eu dei de inteligência emocional, e as pessoas disseram, nossa, nunca pensei em trauma desse jeito. Para mim, trauma dava uma cacetada, a pessoa ficava com qualquer coisa e acabou, nunca mais tinha que sair dali. Eu disse, não, tem muitas formas de sair. Eu saí dessa forma. Então, eu acho que fica aí dois, posso falar?
dos princípios da inteligência, não atrapalha a sua raciocínio. Dois Não, já ia princípios. perguntar, inclusive, já que a gente está falando desse cenário, desculpa te cortar, mas é Hum, porque os nossos colegas que não conhecem ainda o que é, explicar então o que é essa inteligência emocional. Mas aí já pode ir falando dos princípios e aí em algum momento a senhora já entra com essa explicação, só para ficar mais didático, pode ser? didático, entendi. Certo. Bom, a inteligência emocional, vamos fazer um conceito não livresco, mas um conceito real de vida. É você se autoconhecer, e esse autoconhecimento não é estático, não é estático. Vocês viram o pulo que eu dei quando eu descobri o meu trauma. Não passava mais nenhuma pessoa com tétano sem eu saber. Porque, foi um salto que eu dei na minha vida. Desbloqueou, né? Então, é uma autoconsciência. A gente precisa de aprender a se conhecer, a estudar. A gente fala da introspecção, que nada mais é do que você entrar para dentro de si mesmo e começar a descobrir qual é a emoção que está rolando e qual é o sentimento. São duas coisas, parecem iguais, mas não são. Então, a inteligência emocional é você saber isso. Você ter um autoconhecimento capaz de fazer essa evolução do autoconhecimento, fazer uma evolução também, que não é estática, do autocontrole. Porque é preciso se controlar. Quando a gente fala controlar, eu gosto de frisar que não é falar assim, eu não posso ter emoção. Então não vai poder ser gente. Porque gente tem que ter emoção, né? Então, o autorregulação que vocês procurarem, vai aparecer essa palavra, é controle. O autocontrole. Eu posso ficar muito raivosa, mas eu posso me controlar. Lá em Minas a gente fala contar de 1 até 10, sabe? Eu cresci ouvindo isso. Conta de 1 até 10, menina. Primeiro, antes de ficar brava, antes de resolver. Porque aí você entendendo, já sabendo quem você é, sabendo o que você quer, conhecendo o seu sentimento. O sentimento, ele é mais profundo, sabe? A emoção, ela transparece. Ela é física mesmo, né? A emoção da raiva, por exemplo. Quem que não sabe quem está com raiva? E quem não sabe quando vê alguém muito triste? Mesmo que ele fale que não está triste, os olhos contam. Então, a emoção, ela é transparente, né? E a emoção, ela pode vir de dentro da pessoa e pode vir de fora. De fora, de fora e de fora. Por isso que a consciência, a autoconsciência é importante, o autoconhecimento, né? E o autocontrole é muito importante. E para você ter o autocontrole, o sentimento, ele fica muito profundo. Eu vou falar do meu trauma de novo. O sentimento meu da minha irmã morrer, inclusive, e eu não consegui visitar porque eu era uma criança, certo? Pensavam que eu tinha 5 anos, porque eu era pequena demais. E não me deixaram ir, eu fui, mas não deixaram eu entrar no isolamento, ainda achava, acho que transmitia, sei lá. Então eu não vi a minha irmã, não vi ela sair de casa, não vi nada. Eu só fiz aquela coiseira toda, mas não vi nada. Então eu fiquei com aquele sentimento de, não era culpa, mas é de saudade. Mas de saudade intensa. Eu custei muito para elaborar isso. Eu me lembro que eu custei para elaborar. Então, isso é sentimento. A emoção foi ficar triste. Percebe a diferença? Será que está claro? Né? Claro A como a raiva, água. a raiva é a mesma coisa. A raiva, quando você fala, quando você fica com raiva,
tem um disparo interno da amígdala cerebral que vai agir, arrasar. E aí tem gente que fica forte, né? Perdeu as estribeiras. Na minha terra falava assim. Não, ele perde as estribeiras fácil. Ele não perde as estribeiras fácil. Porque também é difícil de você toda hora ter tanta energia para atacar. Né? Nós não estamos mais precisando disso. Então, aí está a autorregulação, o controle. Você tem que pensar, mas o que está gerando isso? E quando eu estava estudando, né, pensando na inteligência emocional, que eu tenho aquele curso, Inteligência Emocional Sem Segredos, eu me lembro de ter lido o Sócrates, a gente vê essa frase, né? Conheça-te a ti mesmo, o Sócrates, lá atrás. Tem passagem bíblica que diz também, conheça a tua verdade e a tua verdade te libertará. Essa aí eu fiquei de cor, porque é como se fosse 8 vezes 4, é quanto? É capítulo 8, versículo 32. Então eu não esqueci, quando faz a associação a gente esquece mesmo. E tem a diferença muito grande do que é o sentimento, do que é a emoção, existe. E olha só onde que eu fui, lá com Spinoza. Então ele falava o seguinte, que quando a emoção de alegria, tá? Falamos de tristeza, da raiva, agora vamos ver exemplo da alegria. Da alegria. Você entra no sentimento, por que veio a alegria? A alegria é a emoção que transparece, que sai de você. Né? Todo mundo sabe quem está alegre. Quando ela sabe que está alegre e ela consegue ir até o sentimento que causou a alegria, essa alegria, esse motivo, transforma no amor. E isso nada mais é, eu arrepio, do que a tal da empatia. Eu até vou falar aqui para vocês, mas não vou fundamentar, porque eu acho que falta dados científicos para que eu possa fundamentar. Mas existe, sim, a teoria dizendo que o cuidar, o sofrimento do paciente, para que ele esteja tão eficiente, quem está cuidando precisa de ter a sensação, o sentimento do prazer. Parece antagônico, não parece? Por isso que eu falei, eu não sei. Eu gostaria, eu vou fazer um estudo mais profundo disso. Mas a dor é para virar prazer. Por que isso é empatia? Porque a sua alegria de ajudar, a minimizar, a curar, ajudar. Porque é dentro da pessoa que ele faz tudo isso. Ameniza a dor, cura aquele mal, ajuda ele a sair da cama, ajuda ele a levantar o primeiro dia depois da cirurgia. Ele está com dor, você não pode pegar a dor dele. Não pode, senão você não ajuda nada. Os olhos choram e você não enxerga mais nada. Então, é preciso, sim, a gente ter a compaixão. Mas é diferente do que eu estou falando. É essa alegria, esse prazer em poder estar com o outro e ajudar o outro. Né? É a mais pura empatia. E isso eu comecei a ver quando eu comecei a ver o Spinoza, que ele fala dessa transformação, né, do sentimento. Qual é o sentimento da alegria? Qual é o motivo da pessoa, no caso da enfermagem, ficar alegre? É exatamente por poder fazer aquilo. Quanta gente ficaria arrepiada, quanta gente ia desmaiar de medo, de ver o sangue. Quanta gente ia morrer de medo de falar com alguém que é mais autoridade. Então, é reconhecer o sentimento e reconhecer
qual é a emoção. E a emoção tem sempre um motivo, né? De dentro ou de fora. Bacana. Ficou claro até aqui? Sim, com certeza. E a Nair colocou uma contribuição. Nair Olga. Saberes e práticas. Uma boa noite especial, Nair. Que bom que você está aqui. Ela coloca a satisfação, calma aí que está subindo rápido, a satisfação de cuidar, conseguindo aliviar o sentimento do outro, realmente traz alegria. A alegria de fazer parte da evolução. Isso é o senso Perfeito. de propósito, né? O senso de Sim, propósito de ser e fazer enfermagem. sim. Isso mesmo. O nome dela é é Olga, eu chamo Nair. Ah, isso. sim. É um nome bem Bacana. complicadinho. Mas então, a gente está falando o que é inteligência emocional, está fazendo umas ligações com a enfermagem, e eu estou dando meus exemplos, porque eu tenho exemplos. Se eu não tivesse, eu ia dar exemplo do livro, que tem também. Sim, Então, olha, lembrando dos princípios, são três autos: autoconsciência, autorregulação, que é o autocontrole, não é para podar a coitada da emoção, tá? É para sim. deixar ela vir e entendê-la. Acolher. Para você entender, você tem que acolher. Não precisa derrubar ninguém, não. Mas pode saber que você ficou com raiva daquilo. E até o outro tem direito de saber que você ficou com raiva. Né? E o terceiro auto, que é o automotivação. Eu nem quero falar muito do automotivação, porque a motivação, ela só pode vir de dentro. Nós podemos inspirar outras pessoas. As pessoas olham para mim, porque hoje eu estou bem idosa de idade, sabe? E elas olham para mim, é, e falam que, é, nossa, como que você consegue? E como que você tem motivação? Eu nunca vi ninguém da tua idade assim. Eu falei assim, tá vendo eu então? Enquanto Deus me der vida, saúde, cabeça boa, não tem por que eu ficar na cozinha se eu não sei nem cozinhar direito. Minha comida não é muito boa, não é? Perfeita. Então, eu não sei até quando que eu vou trabalhar, mas eu não vou parar, né? E eu tenho 75 anos. É bastante idade, sim. Parabéns. É Parabéns. E agora bastante. acabou de se tornar mais ainda minha musa inspiradora. E acredito que para muitas de nós. Então, Olha quanta energia, quanto conhecimento, quanta empatia de estar aqui contribuindo a sua trajetória, a sua carreira conosco e seus saberes, que é o que mais me encantou quando eu fui conhecer o seu perfil e que participei ali do seu workshop. E já aproveitando esse gancho, já que eu te cortei mais uma vez, peço desculpas, mas para quem não conhece a página da doutora Helena Coach, é Helena Coach aqui no Instagram, e ela tem um curso de enfermagem de excelência. Foi assim que eu a conheci e tive o privilégio de ouvir mais sobre essas informações, porque ela faz esse paralelo de um universo da psicologia, da inteligência emocional, da neurociência, aplicando isso na enfermagem, o que para mim é encantador. E já sim, aproveitando, doutora Helena, que a gente está com quase os 20 minutos finais, tem algumas coisas que eu acho muito importante a gente despertar dos nossos colegas da enfermagem, que ainda não têm um conhecimento mais aprofundado da inteligência emocional e nem tiveram a oportunidade de conhecer mais. Eu acredito que é o futuro e que todos deveriam ter essa oportunidade, por isso que eu quis convidá-la. E já adianto que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai, se a doutora Helena permitir, para o meu canal no YouTube, para mais pessoas poderem ouvir sobre essas informações. Mas já eu adianto me então. cuido. Obrigada. Eu vou terminar esses 5 princípios, porque não está fora do Sim, Daniel, é do Daniel Goleman. sim, É do sim. E livro aí que dele. eu ia Olha, já pedir para você fazer até esse gancho, aproveitando desses sinais que a gente precisa ter para entender do que eu preciso, então, né? Já que para eu poder se identifico. empoderar, né?
Exato. Se eu tenho ou não inteligência emocional. Tá. Sim. Maravilhoso. Em seguida, você coloca, eu vou só terminar de fazer os 5 princípios. Porque eu falei da empatia, eu falei da automotivação, da autorregulação, da autoconsciência, que é o autoconhecimento. Faltou somente mostrar e especificar para vocês as habilidades sociais. As habilidades sociais, no caso da enfermagem, se ela tem autoconhecimento, se ela consegue controlar as emoções. Claro, gente, todo mundo tem falha, tá? E quantas vezes? E quando é muito próxima a pessoa, eu sei disso porque eu tenho uma filha. Meu Deus, eu quero desequilibrar. Aí eu, pronto, equilíbrio de novo. Porque, assim, tem momentos, quanto mais você ama a pessoa, mais você pode desequilibrar. Porque você está ali, você não sabe o que você está sentindo. Você quer sentir uma coisa, mas você está sentindo outra, né? Sentimento, agora eu falei generalizado como pessoa, mas é diferente da emoção. Quando você descobre qual é o seu sentimento, é que ele se torna amor. Isso lá atrás, o Spinoza dizia, tá? Então, a última habilidade social que eu estou dizendo que seria muito específico, não. Seria muito bom a enfermagem desenvolver essas habilidades, porque quando ela é empática e o desenvolvimento das habilidades sociais fica quase como uma consequência. Quando existem habilidades sociais desenvolvidas, você já pode deduzir. Todo o ambiente vai usufruir daquilo. A própria pessoa e os outros também. Os outros, o doente, os outros profissionais, né? E aí você me pergunta sobre como seria para poder a pessoa ter a chance de se empoderar. Eu, como falei a vocês, eu vivenciei com muito sacrifício. A PUC fazia pós-graduação para lecionar. Eu falava assim, bom, eu Oi, vou, oi, pode falar. eu ia continuar falando porque eu vi que você caiu, mas as Sim. pessoas estão ouvindo, né? Então, a própria enfermagem, ela é autônoma e ela, por si só, é uma profissão que exige, que precisa de ter essas habilidades sociais muito bem desenvolvidas, porque forma uma rede onde outras pessoas vão sentir aquela energia. E isso não é bom para o doente, não é bom para o colega que está do lado, não é bom para quem está ajudando a dar o banho, para quem está segurando o soro para poder sair da mesa de cirurgia, vou dar o meu exemplo, que segurava só o soro, porque a cabeça às vezes pesava muito e ainda estava com a traqueia ocupada. Então, muitas coisas a gente pode fazer e é tudo em grupo. A enfermagem trabalha sempre em grupo. Então, inclusive, já que você mencionou o curso, né? Muito obrigada, que eu gostei da forma aí de você ter falado aqui sobre o curso, que eu fiz com bastante garra, bastante amor. No curso, eu coloco muito bem essas habilidades que ela precisa desenvolver, porque sem elas habilidades, é impossível. E quando você desenvolve essas habilidades todas, dos 5 princípios, do autoconhecimento, autorregulação, automotivação, a empatia, as habilidades sociais, você está uma líder de si mesmo, que é o ideal. Cada pessoa tem que ser líder de si mesmo. Tem que ter a líder, entre aspas, a chefe? Tem. Mas na minha teoria, a enfermeira, ela nunca foi chefe. Por quê?
eu acho isso. Porque se ela fosse chefe, ela não teria a colaboração de todo mundo. E quantas pessoas já morreram na sua equipe? Por desunião, por falta de empatia, por falta de habilidade, por falta de cuidado. Então, a líder de uma equipe geralmente é a enfermeira, geralmente. Eu dei aula, eu sou do tempo de ter dado aula para atendentes de enfermagem. Dei aula para atendentes de enfermagem, não foi uma só turma, não. Eu me lembro de uma menina que ela foi ser chefe na Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Era um bairro daqui mesmo, sabe? Tem um nome a Santa Casa, mas eu estou falando que é de Santo Amaro. Eu disse, meu Deus do céu, fiquei preocupada. Quase que eu queria ir lá para poder ver como é que estava, sabe? Fiscalizar, entre aspas. Né? Mas assim, porque era assim a realidade. Então, e hoje, na minha concepção, cada pessoa tem que ser líder de si mesma. E é claro que ter uma liderança para que tudo ocorra de uma forma harmônica e com um resultado único lá na frente, que da enfermagem é a assistência melhor possível, né? A cada um que chega. Então, isto só é um produto, só é uma profissão de trabalhar em equipe. Aí, quando você falou para mim, né, agora aqui, como é que empodera isso, as pessoas? Será que a gente empodera as pessoas? Ou cada um vai ter que se empoderar? Eu não consigo empoderar ninguém. Eu não sei se você já conseguiu. Olha, eu quero que você fique fortalecido. Por exemplo, no dia do incêndio lá da autoclave, lá, da estupro, na verdade. As pessoas tiveram medo. É uma emoção, eu não fiquei com raiva de ninguém. O medo foi maior. Eu não sei o sentimento que rolou lá por trás. Mas elas tiveram muito medo. A Joana, que estava grávida do 6º mês, que ficou e eu mandei ela sair. Né? E o Oséias, eu esqueci de falar o nome do rapaz. Era o Oséias. Então, eu logo fui buscar gente forte para pegar os extintores, né, desse tamanho, porque eu não ia aguentar. Eu ia perder tempo. Né? E eu já fui logo lá no clínico, porque eu sabia quem era o plantonista e era uma pessoa legal para vir. Entendeu? Então, essas são habilidades sociais que dentro da enfermagem, elas são muito necessárias. E quando existe a habilidade, isto como é que eu digo? Passa de uma pessoa para outra. Porque as habilidades é uma consequência da empatia. Você entender a emoção do outro. Entender, ouvir. Não precisa de sentir a dor dele, não. Como eu falei, a dor dele é dele. E tudo na nossa vida, nós não escolhemos ter dor. Mas, às vezes, a gente não escolhe ter alegrias. Estar em ambientes alegres. Né? E o nosso trabalho tem que ser alegre. É isso que eu digo. O nosso trabalho, seja ele onde for. Né? De vez em quando, eu lembro dos lixeiros. De vez em quando, eu lembro das pessoas que trabalham subterrâneos na parte elétrica. Porque eu recebi um paciente queimado, né, nos túneis subterrâneos. Mas ele viveu. Então, de vez em quando eu lembro dessas pessoas, sabe? Algo dentro dessas pessoas é que fez, assim, a mão de Deus tocar e falar, levanta, filho, vamos lá, você vai ser cuidado. Porque ele saiu de dentro vou falar bueiro, mas não é, tá? É o túnel elétrico, era elétrico. Em chamas, esse cara, né? Então, são coisas, muito tempo eu era do pronto-socorro, então eu via muita coisa mesmo. E centro cirúrgico vai para o pronto-socorro para o centro cirúrgico, né? Fazer emergência. Então, o que eu penso que a enfermagem precisa muito? Que termo feio falar que precisa, né? Cada um sabe o que precisa. Mas então eu vou dizer diferente. Eu precisei muito
para vencer 30 anos sem tirar a tal da licença médica, que depois deu aquela zebra no final. Mas deu tudo bem. Tá tudo bem por aqui. Olha, vou falar 3 dicas. Uma das dicas é a empatia. A empatia já é provado que faz com que os hormônios do bem-estar, da saúde, da alegria, venham até nós. E a inteligência, né? Para você ter habilidades sociais, precisa de entendimento. Inteligência no sentido das conexões neurais. Então, é uma consequência você ser simpático. E dentro da enfermagem, isso traz sucesso para o trabalho. É um princípio que eu acho que é. O outro é a própria pessoa traduzir, colocar palavras nos seus sentimentos. Porque se ela tem uma sensação, tem uma emoção, ficou brava, 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 mas não fez nada, não sabe qual é o sentimento que provocou, o sentimento é oculto muitas vezes. Como eu falei lá de trás, a minha ineficiência naquele momento do pronto-socorro. Tinha anos a fio. Então, é traduzir em palavras. O que eu estou sentindo? O que é isso? Da onde vem? Por que eu tenho que ficar triste por causa daquela situação passada? Ou eu estou me alegrando com a situação passada? Ótimo. A tristeza também é real. A raiva também pode ser real. Né? O medo é real. Você falou daquelas 3 vídeos lá, o trilogia. Eu falei muito dos medos da enfermagem, né? E eu levantei os medos, comecei a lembrar. Nossa, é isso mesmo. E cheguei naquilo. Então, por palavras do seu sentimento. Eu estou, sim, com raiva. Vou falar da minha filha, mas faz de conta. Eu estou com raiva, sim, da minha filha. Porque fica de folga e não faz nada dentro de casa. Aí depois fica eu fazendo. É raiva. Aí eu penso comigo, qual é a minha emoção? A minha emoção é raiva. Mas se você está com raiva, exemplo fictício, tá? Por que eu faço? Eu faço porque eu faço uma escolha de fazer. Porque eu posso dizer, eu não vou fazer. Hoje, por exemplo, que está sendo negócio de pandemia, a gente lava as roupas todos os dias que sai na rua. Aí eu falei para ela, põe a sua roupa na máquina. Hoje eu não vou fazer isso. E acumula, né? Pensa, uma calça, uma blusa de frio. Fica dessa altura. Então, o segundo, então, coloque palavras nos seus sentimentos para que você possa entender por que da emoção. E quando for alegre, vai virar amor. Quando for tristeza, você não precisa de ficar com ela. A raiva você pode entender e resolver também. E o medo é a ansiedade. Pode ser real, pode ser fictícia. É só a gente aprender a lidar com as situações que nos amedrontam. É o autocontrole. Né? Uau. Não é Dicas de igual ouro. a criança, coitada da criança, a criança não tem esses subsídios. Ela chora, tem medo do homem da capa preta. Puseram medo nela. Aí não dorme à noite. Bom, o terceiro, eu pensei em colocar, eu até falei um pouco nesse meio todo, eu falo muito, né? Eu falo pra caramba, meu Deus. Eu falei muito do juízo, né? De juízo, de não tomar juízo do outro. É exatamente. Mas agora eu vou pôr um foco diferente. Abandonar a postura de juízo. Abandonar. Eu, quando falei lá do doutor Hungria, que eu fiz assim, eu acho que eu não pus a mão no peito dele, não. Eu só fiz assim, né? Não era eu não era uma juíza ali que eu tinha que mandar. Só que eu tinha ali uma grande responsabilidade.
que é a enfermagem entregar um material completamente estéril. E olha, gente, com isso eu bato palmas para a enfermagem, sabe? Porque eu me lembro quando eu abri a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar na Prefeitura aqui de São Paulo. Antes dessa comissão, só existia no HC. E eu me lembro que eu fazia auditoria, né? Eu fiz auditoria dos prontuários esse tempo todo. Não tinha, a gente olhava. A infecção era lá no ato cirúrgico. Mas era só determinada equipe, determinada cirurgia. Era o material? Meio que lógico, né? Porque nos outros não tinha. A gente tinha um médico só, que fazia cirurgia infantil. Eu me lembro de pessoas lá da minha cidade de Itajubá pedir para vir trazer um filho para operar aqui. E ia lá no meu centro cirúrgico para operar aquela criança. Às vezes não era coisa tão complicada, mas não era todo lugar que tinha as pinças para criança, né, para bebê, para criança menorzinho, maiorzinho. Então, tudo isso a gente tem que se lembrar de que a enfermagem tem uma responsabilidade muito grande, mas isso é intrínseco da profissão. Por exemplo, o engenheiro elétrico, ele tem uma responsabilidade imensa. Esses dias o meu sobrinho mostrou o vídeo para mim como é que inaugura uma subestação. Eu falei assim, ai, que medo! E aí eu ficaria com medo, sabe? É muito perigoso para testar esse tipo. Nós vivemos também com muito medo. Então, não é só a enfermagem que tem os riscos, né? Como eu falei do cara lá que estava trabalhando e se queimou na eletricidade que estava subterrânea. Nós, com nossos cuidados, nosso conhecimento e com a união da equipe. Eu insisto em dizer, a união da equipe. Por exemplo, se a pessoa, no meu tempo, o máximo que a gente fazia, além dos normais, era pegar jugular e femoral. Eu me lembro disso. Ainda hoje pega, né? Acho que sim. A gente não podia fazer intubação, não. Mas eu me lembro que a gente, quando ia fazer isso, tem pessoas que faziam melhor e outras não. E não tem problema nenhum. As crianças não têm veia, pega na cabeça. Né? Eu não pegava na cabeça, não conseguia. Não conseguia nem começar, nem tentar, entendeu? Era uma coisa que me arrepiava, assim, ficava com muito dó, e não dá certo. Então tinha gente melhor do que eu para fazer, né? E eu Pois trabalhava em é, adulto também. Então, acho eu que acho que é essa. isso, sabe? Então, pode falar. Desculpa te cortar, mas é porque essa é uma visão estratégica, né? Eu não vou saber tudo, eu não vou dominar todas as técnicas e é reconhecer que tem um momento que a gente precisa pedir ajuda. Poxa, se tem alguém que funciona melhor do que eu, se tem alguém que tem uma tomada de decisão melhor, por que não sermos mais colaborativas, né? E auxiliar ali naquele processo. Que é o exemplo do Joelma. Eu me lembro da Maria Célia, a chefe, falar para mim, Helena, você é do pronto-socorro. Mas eu já estava fazendo as coisas na minha cabeça, né? Então eu fui tranquila, a gente não teve problema nenhum. E os médicos pediram até para eu liderar eles também, sabe? Tipo assim, você vai ficar com fulano de tal, umas coisas assim. A gente tem um minutinho, eu queria contar uma historinha. Temos. Na Pode? verdade, a gente está indo para o minuto final. Então, antes de Bom, mais nada, já vou te então vamos agradecer. fazer. Não, vamos fazer um teste. Eu quero fazer o teste. Ah, tá. Então tá, você que manda. Vamos lá, eu vou organizar aqui a nossa troca de câmera, já que a gente providenciou Sim, aqui. sim, Ver se estamos bem. Consegue sim, visualizar? sim. Então eu vou falando aí para vocês. Olha,
Eu acredito que vocês devem ter algum papel e lápis, ou então vai guardar na cabeça. Vocês vão colocar de 0 a 10, qual é a nota que você dá para as suas necessidades básicas hoje? Vamos pensar na vida profissional, tá bom? Então, qual é a nota que você se dá com a sua... o quanto você está satisfeito com as suas necessidades básicas de vida? Você põe aí uma nota de 0 a 10. Quem quiser colocar, tem gente que já colocou, escrito aqui para a gente ter uma noção do que está saindo, né? Segundo, qual é a sua posição de 0 a 10 para as suas necessidades hoje de proteção e segurança no trabalho? Terceiro, qual é a sua necessidade, as suas necessidades sociais, que são muito importantes. Quando você isola, esse é um dos princípios para você ter inteligência emocional. É você ter atividades, relacionamentos sociais saudáveis. Quanto você se dá para o seu autorreconhecimento. Reconhecimento no sentido de você se valorizar, se conhecer. E qual é... O que eu escrevi aqui? Ah, sim. A nota que você dá para você na sua autorrealização. Quando? Ainda tem um minuto, né? Então, isso aí que vocês colocaram, vocês vão levar para sua casa e vai pensar nisso, ok? Pronto. Vou deixar gravado. E aí, os nossos seguidores já estão cientes dessa imagem. E depois, se você me permitir, eu vou fazer uma imagem e criar um post sobre isso e marcar a senhora para a gente ter mais respostas. Porque aqui na live a gente tem uma demanda, mas isso pode gerar um post e a gente ter mais informações sobre isso, tá? Sim. Já me comprometo aqui a criar um post. Eu já elaborei testes, inclusive de ansiedade, eu fiz um. Mas este, eu não me lembro de qual capítulo, mas ele já estava gravado, já tinha sido falado, que é um exercício para se fazer, tá? Do Daniel Goleman. Maravilha. E aí, Maravilha. eu desejo a todos que tenham escolhido a enfermagem e desejo a todos que fizerem essa escolha, que é o famoso Ikigai, né? De ter aquele fundamento aonde você quer chegar e ser a pessoa que o profissional... A pessoa que você é dentro do que você é na sua profissão, né? Então, escolher ter isso por missão é algo prazeroso e que traz muita saúde, que traz vida saudável e sucesso. Eu desejo a todo mundo isso. E que a enfermagem, se quem puder, através de cada um, né? Exato, porque é um ato também, viu? Muito. É um ato individual, né, doutora Helena? Por mais que a gente construa ferramentas, adquira conhecimento. Oi? Consegue me ouvir? Tá baixinho, mas eu estou conseguindo. Oi. Pode falar. Melhorou? Sim. Ah, sim. Então, é um ato individual, né? É um processo, uma construção, que a gente tem aí conhecimentos, ferramentas, habilidades, mas que cada um só pode se autodesenvolver sozinhos, né? Com auxílios e inspirados em outros,
mas esse é um movimento que a gente não pode fazer pelo outro. É como tomar um remédio. A gente não pode medicar algo que não seja para você, né? O remédio ele cura cada um. Então eu entendo que a inteligência emocional é um processo de cura para a maioria de nós que estamos sofrendo tanto na enfermagem. Eu acredito que esse conhecimento colabore para um avanço profissional em todos os sentidos do avanço, né? Seja as bandeiras políticas que a gente questiona tanto, quanto até mesmo o nosso sentido e o senso de propósito de ser enfermeira e de fazer enfermagem. Então, eu quero deixar aqui o último minutinho para a senhora se colocar mais uma vez, mas eu já vou agradecer imensamente a sua abertura, na sua agenda, na sua casa, por nos receber. Muito, muito, muito obrigada por se dispor aí a conversar conosco. E obrigada para todos os seguidores que estavam aqui, tanto os meus quanto os da senhora. Vocês poderiam estar vendo qualquer coisa, eu sempre digo isso aqui, no Netflix, na Amazon Prime, aqui na internet, mas você já mostra que você é diferente porque ficou com a gente aqui até o final, ouvindo conteúdo relevante. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui nessa noite. E obrigada mais uma vez, doutora Helena. Então, vou deixar a senhora com as considerações finais, já que a gente está aqui no minutinho final do Instagram. Eu agradeço a você muito, né? De repente, assim, a gente se conhecer e eu estar aqui hoje. Para mim foi um prazer estar aqui, dividir a minha história com você, com vocês. Que eu quero agradecer, né? Eu tenho o curso que está rolando aí lá no Simpla, da inteligência emocional, que é uma imersão, porque são 9 horas de curso, contando com a hora do almoço, então ainda está aberto. E é um momento muito bom, é um momento onde eu me sinto feliz com as pessoas saem felizes de lá, né? E muita gente dá o depoimento dizendo do quanto aprendeu e depois dá depoimento mais tarde. É bem interessante. Começa a praticar algumas coisas, né? Então, será um prazer poder ter vocês lá, e foi um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço de coração. Obrigada. Agradecemos com certeza também. Vamos fazer aquela selfie para a gente postar, para você que está aqui acompanhando a live. Vamos fazer uma pose bonita, printar a tela e marcar a gente aqui no Instagram, porque assim mais pessoas sabem que a gente estava aqui online agora. Vamos lá, doutora Helena. Aproveitamos esse momento. Então, antes do Instagram nos derrubar, mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite, doutora Helena. Obrigada. Muito mais sucesso. Para você que não conhece o perfil dela ainda, corre aqui no Instagram. E lembre-se, ela tem um curso maravilhoso chamado Enfermagem de Excelência. Está disponível na plataforma do Simpla. Corre lá, porque aí você vai aprender mais sobre inteligência emocional. Momento. A enfermagem de excelência está no Hotmart. Ah, sim, desculpe. No Hotmart. O Simpla é que eu venho fazendo sempre lá, então eu coloquei lá de novo, o Inteligência Emocional. Ah, sim, maravilhoso. Então tem 2 cursos, gente. Pode aproveitar nas 2 plataformas. Para quem não conhece, é só jogar no Google que você encontra ou corre no perfil da doutora Helena. Eu tô bem, eu vou ficar o quê? De braço cruzado olhando pro ar? Claro que não. Tem que construir. E todo mundo, todas vocês aqui, não sei quantas mulheres tem, eu não consigo exatamente ter esse controle. As mulheres, se ficar em casa, todo mundo sabe o que a gente fica fazendo, né? Eu fico em casa, mas eu fico online, eu fico montando curso, eu fico estudando, eu fico interagindo com alguém quando precisam, eu fico atendendo com psicólogo online. Então, eu tenho todo o meu trabalho. E você acredita que até a minha cachorra respeita? Você viu, ela não deu um latido. Maravilhoso. Isso é conexão. Eu falo para ela assim, mamãe vai mimir e trabalhar. Encurtar a 2 palavras. Mimir e trabalhar. Mimir e trabalhar. Porque curto para ela ir lembrar. E maravilhoso. Muito bom. Doutora Helena, obrigada mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite para a senhora. Olha, um brinde a todos vocês com a água pura.
Ah, sim, um brinde, ó, minha aguinha Um também. brinde. Tchau, gente. Boa Tchau, noite e até a tchau. próxima live. Fique com Deus, todo mundo.